Bom dia. Bom dia, Marluce. Bom dia, Mesquita. Rafael, bom dia. Pires, o seu dia no ritmo certo. É isso aí, meu amigo ouvinte. Olha, eu quero também te informar que nós estamos nesse momento ao vivo pelas redes sociais, no perfil Wellington Pires BM. É só você entrar lá no nosso perfil e você também vai poder assistir toda a nossa programação aqui na Rádio Mix. A gente segue agora com as informações do dia. Quero mandar um abraço para a Marluce, está mandando um bom dia para nós aqui. Um abraço também para o Hudson e para o Rafael e Márcia. Vamos seguir com a nossa vinheta. Acerte com a gente. 10 horas e 42 minutos. É isso aí, como é que tá o tempo por aí, meu amigo ouvinte? Aqui os termômetros registram 22 graus centígrados, dia ensolarado. As máximas, elas devem ficar entre os 24 e 26 graus. A mínima entre 14 e 16 graus, é isso aí. Vamos ver aqui. Amanhã, quinta-feira, nossa, a semana já tá acabando, hein? Meu Deus, passa rápido. Quinta-feira, amanhã, probabilidade de chuva de 59%. E os termômetros registrando aí uma queda, uma leve queda. Mínima de 14 e a máxima de 21 graus. O que representa uma queda importante comparado a hoje na temperatura máxima prevista, né? Como eu sempre falo, pode dar um vento e o vento muda tudo. Já na sexta-feira, a probabilidade das precipitações são de 44%, que é uma margem baixa. E a temperatura fica entre 17 e 25 graus. Fechando a semana, sábado, as chances de chover são de apenas 43% e os termômetros ficam entre 16 e 26 graus. E em relação à emissão dos raios ultravioletas, hoje está classificado como moderado, no nível 4, naquela escala que vai até 11. Essas são as informações do tempo. Olha, 10 horas e 45 minutos. 10h45, a gente vai para o nosso quadro. O Gato Mia, a voz do povo cobrando respostas. É isso mesmo, no quadro Gato Mia, você sabe que é o momento que você, aliás, é o espaço que você, meu amigo ouvinte, quem está nos acompanhando pelo Instagram, o espaço que você tem aqui na Rádio Mix para ligar para cá e apresentar alguma demanda que você tenha em relação a qualquer prestação de serviço, né? Vou dar um abraço para a Nanda, que também está chegando aqui na nossa live. E aí, você tem aqui o microfone aberto para você fazer a sua reivindicação, trazer a sua reclamação, cobrar providência das autoridades públicas. E aí, nesse sentido, eu vou trazer aqui uma reclamação da prefeitura, aliás, uma reclamação uma reclamação para a prefeitura de Volta Redonda. Alô, Volta Redonda, lá no bairro São Lucas, próximo ali do Motoclube, a rua Ataúfo, próximo à casa número 37. Tem uma árvore lá em que os moradores estão reclamando muito, pedindo que os departamentos responsáveis da Prefeitura de Volta Redonda façam uma inspeção nessa árvore. O que está acontecendo?
segundo o relato dos moradores, nessa árvore tem uma ninhada de gambá. É isso mesmo, gambá. Aquele bichinho cheirosinho, sabe? Tem uma ninhada de gambazinhos lá. E, obviamente, os moradores não querem fazer mal para o animal, mas também não querem ser incomodados pelos gambás. O saruê, né? Tem gente que conhece. Aqui é mais conhecido como gambá. Lá pro Nordeste, quem é nordestino? O Levi é lá de Alagoas, deve estar nos ouvindo com certeza. Lá em Alagoas é saruê que chama o gambá. Tem em cada lugar do país aí tem um nome diferente. Então, mas aqui é mais conhecido mesmo como gambá. E aí, o que acontece? Tem uma ninhadinha de gambazinhos lá. Só que os gambazinhos, o que eles estão fazendo? Eles não estão ficando na árvore. Eles, pela noite, porque são animais de hábitos noturnos, eles estão saindo da árvore e entrando no forro da casa dos moradores, entrando na casa das pessoas, e aí está levando, né, aquele desconforto para os moradores ali da Rua Taúfo, lá perto do motoclube. Porque aí, o que acontece? O gambá chega, o gambá se assusta com o ser humano, né? Ao contrário do que algumas pessoas pensam, o gambá, ele não é um animal fedido. Não é. Aquele cheiro dele é um sistema de defesa. Ele tem uma glândula lá que ele, para se defender, ele ativa aquelas glândulas ali que exalam um cheiro forte para poder espantar predador. E aí o gambá, quando ele dá de frente com o humano, ele assusta, né? Você imagina o gambá ali, ele pensa, né? Nossa, eu aqui pequenininho, quem que é esse bicho gigante aí? E aí ele ativa aquelas glândulas dele, e aquilo é um cheiro muito forte, aquilo impregna aquele cheiro, né? Fora que o gambá também ataca, tá? Se ele não ataca por atacar, ele ataca para se defender. Se ele se sentir acuado, ele mostra os dentinhos dele igual o cachorro, vai para cima e morde, e aquilo dói. Eu nunca fui mordido por gambá não, mas eu conheço gente que já levou umas dentadas dele na canela e fala que dói. Então, ele morde, ele ataca quando ele se sente acuado. E aí, uma família em específico lá, a família tem duas crianças, são gêmeos inclusive, e as crianças, né, ela vê aquele bicho ali, ela imagina que logo vai fazer mal para ela. E aí as crianças frequentemente passam aperto com o gambá, porque o gambá entra na casa delas. Quando o gambá não dá de frente com os moradores, o gambá está passeando no forro da casa, fazendo aquele estardalhaço no forro. Porque você imagina, a casa que tem forro, um animal andando por cima daquilo ali, você não dorme. E como o gambá tem hábito noturno, é a noite inteira de um lado para o outro, né? Então, as pessoas estão fazendo esse apelo à Secretaria de Volta Redonda. Secretaria de Meio Ambiente eu sei que tem em Volta Redonda. Eu não sei se tem Secretaria do Bem-Estar Animal, mas se tiver alguma secretaria também com essa finalidade, deveria dar atenção a esse caso. São animais que estão na área urbana, né? Então é preciso que providência seja tomada. E como se não bastasse a invasão de gambá na casa dessas pessoas, eles também estão sofrendo com ataque de formiga. Gente, vocês já viram na árvore? Ó, tudo isso que eu estou passando é relato do morador. Eles me explicaram lá, me contaram mais ou menos, e eu estou passando para você. Vocês já viram, quando você vai... o pessoal de Barra Mansa aí, Marluce, Arthurzinho também está aí, Arthur, um abraço, Ananda, você que está nos ouvindo de Barra Mansa, conhece ali, obviamente, o Parque Centenário, famoso Jardim das Preguiças. Você já viu aquela formiga que tem por ali? Uma formiguinha preta,
que a parte ali que a gente fala, né, o bumbum da formiga ali, ele tem uns rajadinhos dourados. Aquela formiga, aquilo morde que é uma tristeza ferroada, né? Não morde que não tem dente, ela ferroa. A ferroada daquele bicho, aquilo dói que vai lá na alma. Quem já tomou ferroada daquilo ali, e eu já levei ferroada, porque eu era uma criança muito arteira, já levei ferroada daquela formiga. Aquilo dói que vai na alma. E lá em Barra Mansa, por exemplo, tem muito dessa formiga lá no Jardim da Preguiça, que é um lugar que foi constituído, né, que foi construído ali dentro do centro de Barra Mansa para essa finalidade mesmo, poder abrigar ali um pouquinho de fauna e flora, né, no coração da cidade. Só que lá na Rua Taúfo, perto do Motoclube, no bairro São Lucas, em Volta Redonda, nessa mesma árvore em que moram os gambás, também moram essas formiguinhas. E essas formigas também estão invadindo a casa das pessoas que moram próximo ali dessa árvore. O pessoal que mora perto ali do número 37 está sofrendo. Porque a formiga está entrando e esses mesmos gêmeos, que de noite eles passam aperto com o gambá, de dia é com a formiga. Porque a formiga também entra no quintal, aí criança você já viu, né? Aí a formiga ferrou as crianças, a formiga vai para a cama deles, quando chega a noite as criancinhas deitam na cama, toma outra ferroada ali também, de formiga. E aí, meus amigos, o que está acontecendo é o seguinte, o pessoal está sofrendo, já reclamaram várias vezes na Prefeitura de Volta Redonda e até agora nenhuma providência foi tomada. Então quero chamar a atenção aí dos órgãos responsáveis da Prefeitura de Volta Redonda, que possam dar atenção ao clamor dessas pessoas. De modo especial, eu peço por esses gêmeos, essas crianças, eles são crianças, meu Deus do céu. É gambá apavorando de noite, é formiga ferroando de dia, ferroa quando eles vão dormir também. Essas crianças daqui a pouco estão traumatizadas com o animal aí, porque toda hora do dia está tomando susto quando não é formiga, é com gambá. Então, prefeitura, vai lá, dá uma atenção ao clamor dos moradores ali da Rua Taúfo, no bairro São Lucas, para que eles tenham alguma posição, né, da parte de vocês. Vai lá, faz uma vistoria nessa árvore, verifica a situação desses gambá mesmo. Gambá em área urbana não dá, né? Isso é risco até para o próprio animal. Daqui a pouco o animal está atravessando a rua, vem uma moto, vem um carro, alguma coisa, mata o animal. Aí tem uma família de gambá lá, tem filhotes, né? Aí mata todo mundo. E gambá, ele é marsupial. Marsupial é aquele tipo de animal igual o canguru. O gambá também tem uma bolsa ali que ele leva os filhotinhos dele. Então, se o gambá fêmea tiver com o filhote na bolsa, passa na rua, o carro atropela, vai matar ela e a cria inteira. Então, vai lá, Prefeitura de Volta Redonda, não deixe de dar atenção a essa demanda, não. Olha pelos moradores, pelas crianças e para os próprios animais em si, né? A formiga também tem o direito, obviamente, de morar onde é o habitat dela. Agora, quando ela começa a sair ali do habitat, ela morar na árvore não é o problema. O problema é que ela está começando a sair do habitat dela e invadindo, né, a casa das pessoas. E aí fazendo mal. E essa formiga morde doído. Então, dê uma atenção aí nessa demanda, né? Em relação à formiga, talvez seja preciso fazer o controle ali, porque senão vira praga, tá? Gente, eu vi falando em formiga, eu estava lendo uma pesquisa e eu vi, assim, fonte que não conta história. Eu acho que a fonte ali é confiável. Diz, agora quem contou isso também eu não sei, né? Mas é assim, a ciência tudo é com base em estudos e tal, cálculos, enfim. Mas dizem que para cada pessoa
no planeta Terra, não é cada pessoa em Volta Redonda e Barra Mansa, não. É para cada pessoa no planeta Terra. Para cada um existe 1 milhão de formigas. E deve ser verdade, né? Você pega um formigueiro aí, pisa num formigueiro para ver só aquilo ali, como é que fica pretinho de formiga doida ali para poder ferroar o pé de alguém. A gente vai seguindo porque tem mais reclamação no quadro Gato Mia. O Gato Mia, a voz do povo cobrando respostas. Olha, nesse momento são 10h57 e eu vou trazer para você uma reclamação aqui. Essa reclamação é dos aposentados e pensionistas do município de Barra Mansa. E eu vou trazer aqui o reclame dos aposentados, né, em relação aos seus pagamentos. Tem falado, o prefeito de Barra Mansa fica gravando videozinho aí, pulando em vídeo, gritando é benção, é benção, é benção, mas prefeito, seja bênção na vida desses aposentados também, que o senhor não vem sendo. E aí, a gente vai entrar agora no apoio cultural aqui da Rádio Mix, e logo após o apoio cultural, eu quero falar sobre a situação dos aposentados e pensionistas do município de Barra Mansa. É bem rapidinho, você sabe, não demora. Você que também está pelas redes sociais aí, continue ligado com a gente. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Show da manhã com Edson Pires. O seu dia no ritmo certo. Rádio Mix FM. Apoio cultural. Cake de ofertas no Supermercado Diga. Alcatra bovina em Esse quadro que abre aqui, ó, é o do apoio cultural. Aí aqui tem tudo que vai entrar. Mortadela defumada sadia, 18,99 o quilo. Linguiça para churrasco perdigão, Aí esse aqui é o último. 19,98 o quilo. Músculo bovino, 36,98 o quilo. Salsicha perdigão, 9,98 o quilo. Vem pro Diga! Bar do Chiquinho Padeiro no Morro do Zé Abel. Cerveja, refrigerante, leite e pão todos os dias. E muito mais para você. Sob direção de Chiquinho Padeiro e Luísa. Bar do Chiquinho Padeiro. Rádio Mix. Vereador José Abel, número 530. Oi. Bar do Chiquinho Padeiro. Você tá ouvindo? Chama como? Caçaco? Ó, Caçaco. Cada estado tem um nome, esse é diferente. Ó, esse eu nunca ouvi, não. Ah, vou falar aqui. Fede, né? Bom, falou, valeu, fica com Deus. Depois te mando uma música, tá? Um abraço. Caçaco. Isso aí eu nunca ouvi. Eu já ouvi Saruê e tem um outro, mas eu não estou lembrando como é que era o nome. 1245 Rádio Mix FM 87,5 MHz. Volta Redonda, Rio de Janeiro. Acesse com a gente. 11 horas em ponto. Bom dia, alegria! Bom, estamos de volta. Olha, você que está nos ouvindo aí, você já ouviu falar em caçaco? Caçaco, é isso mesmo. Você sabe o que é isso? Quem sabe o que é caçaco? Segundo o nosso amigo ouvinte Levi, alagoano, aí eu vou cometer aqui uma redundância, alagoano de nascença, né, Levi? Desde que nasceu, Levi é alagoano. Nordestino arretado. O Levi falou que lá em Alagoas o gambá chama-se caçaco. Você tá vendo? Gente, esse Brasilzão de meu Deus é um Brasil muito grande, país continental, né? E cada lugar tem de fato a sua regionalidade, né?
E aí, determinados lugares do Brasil, cada coisa tem um determinado nome. Ô Levi, você me fez até lembrar uma vez, vou contar para vocês. Eu tinha viajado para o Rio Grande do Sul, eu estava no município, eu esqueci foi o nome do município, mas é um município que fica próximo de Gramado. Eu estava até, no caso, indo para Gramado, mas parei nesse município fazendo uma visita nessa cidade também, que agora eu esqueci o nome, e aí eu fui num restaurante lá na cidade, eu, os familiares e tal. Aí nós entramos no restaurante lá, fazendo os pedidos e tal. Aí eu vi um doce, né? Já tinha comido e tal, fui pegar uma sobremesa. Eu vi um doce lá. O beijinho, você conhece o beijinho. Só que o beijinho que a gente usa aqui para festa, né? O beijinho é pequenininho. Aquele doce pequenininho. E lá tinha o beijinho que eu havia visto lá, era um beijão, era um doção grande mesmo, aquele negócio rechonchudo, um doce que dava, eu até gosto de comer doce, assim, uma coisa ou outra, mas muita coisa não vai não. Eu peguei até para poder dividir, dava para dividir com as 3 pessoas aquele beijinho de tão grande. Eu falei, quem estava nos atendendo inclusive era a dona lá do estabelecimento. Aí eu peguei e falei para ela, falei assim, você me dá um beijinho? Aí ela olhou para mim, quê? Falei, um beijinho. Aí ela, ué, um beijinho? Não tô entendendo. Aí eu vi que ela tava meio assim perdida, né? Aí eu falei, peraí, como é que você chama esse doce aqui que eu quero? Como é que você chama isso? Aí ela caiu na risada e falou para mim, não, isso aqui chama branquinho. Você vê, né? A gente conhece aqui o doce como beijinho. Para eles lá é branquinho. Aí, quando eu falei beijinho, ela pensou que eu estava pedindo um beijo para ela, né? E ela queria, eu queria o doce que eles chamam de branquinho. Então, né, tem que ter cuidado mesmo, né? Porque cada lugar aí do Brasil, as coisas, né, recebem um determinado nome. Agradecer o Levi aí por ter ligado e ter trazido essa informação pra gente, tá, Levi? Agora já aprendi mais uma. O saruê eu já conhecia e agora aprendi o caçaco. Bom, a gente segue aqui no nosso quadro Gato Mia. Eu estava falando da situação dos aposentados e pensionistas lá de Barra Mansa que voltaram a sofrer com o atraso nos seus pagamentos. Agora, pior do que isso, gente, pior do que isso é o fato de que a Prefeitura de Barra Mansa, inclusive em relação a alguns dos casos que estão lá no município, a Prefeitura até decisão judicial andou descumprindo. Ao que parece, vão sofrer uma penalidade de multa. Em outros casos, inclusive, a gente já tem informação aqui de sentença judicial que foi exarada, inclusive essa semana, condenando o município a não atrasar salário de aposentado, sob pena de sequestro dos valores. O sequestro de valor é um termo jurídico utilizado para dizer o seguinte, que se a prefeitura atrasar, a justiça vai entrar na conta da prefeitura, na conta em que achar recurso, ela vai retirar o equivalente àquele dinheiro do salário do aposentado e vai depositar na conta do aposentado. Então, a prefeitura já começou a sofrer algumas condenações em razão desses atrasos. Vale lembrar que esses atrasos não são de agora, isso aí começou no ano passado. Desde outubro vem atrasando, aí esse ano iniciou o ano com atrasos, pagamentos de dezembro, que deveriam ter sido pagos deveriam ter sido pagos em dezembro,
eles foram pagos no dia 20 de janeiro. Depois de fevereiro até abril, a coisa normalizou. Em maio já teve atraso de novo, e eu tenho informações de que ainda haverão outros atrasos, que a coisa não tá boa. Infelizmente, Barra Mansa vem com um histórico aí de vamos dizer assim, fazer manobras para não pagar alguns precatórios. O precatório, gente, só para não vou ficar adentrando em termos técnicos aqui, para poder resumir a história, precatório é um dinheiro que a prefeitura tem que pagar para alguém em razão de uma indenização, de alguma coisa que ela deixou de pagar, deveria pagar e não pagou, e aí aquilo foi para a justiça, e o valor, por ser um valor alto, aí ele recebe esse nome aí de precatório, e a prefeitura tem que pagar esse dinheiro a quem ela deve. Só que várias manobras foram feitas ao longo dos anos aí, inclusive na gestão do ex-prefeito Rodrigo Drabble, e isso culminou com uma conta muito alta de precatórios. Tá? Nós tivemos informação de que para o ano que vem a prefeitura já o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro já teria determinado a reserva de 127 milhões de reais para custear precatório. É um valor exorbitante. A arrecadação do município está em torno de 900 milhões de reais. Né? Arredondando aí para 1 bilhão de reais, nós estamos falando de mais de 10% do valor do orçamento da cidade. E aí você pode pensar assim, mas 10% é o valor do dízimo, dá para pagar. Não, não dá. Sabe por que não dá? Porque gasto com a folha de pagamento, que é o maior gasto da prefeitura, hoje, eu não tenho o dado exato, então eu vou falar um dado médio, considerando outros anos que eu tinha esse dado exato. A folha de pagamento hoje, ela deve estar representando em torno de 45%. Colocar aí um patamar médio. Tá? Em torno de 45%. Se não for mais, porque vale lembrar que foram criadas várias secretarias, vários cargos comissionados, foram mais de 100 novos cargos comissionados criados, os salários dos cargos comissionados, eles aumentaram, né? O servidor público não, o cargo comissionado aumentou. E então vamos colocar aí que seja uma média de 45% da folha, ela é comprometida com 45% do orçamento é comprometido com o pagamento da folha. Ponto. Ué, mas ainda sobra 55%. Só que aí tem outro detalhe. A prefeitura tem que gastar no mínimo 15% do orçamento com a saúde. Nós já estamos falando aí da folha comprometida com gastos obrigatórios de 60%. Já foi 60%. 45% mais 45% da folha, mais 15% da saúde. 60% já está comprometido. Aí nós temos também a obrigação de gastar no mínimo 24% com a educação. 24% do orçamento da cidade tem que ser gasto com a educação. Para quanto foi tudo isso? Nós já estamos falando em 84% da folha comprometida com gastos
constitucionais, com gastos obrigatórios. Agora, o dinheiro que sobra é o dinheiro para pagar a dívida, pagar os empréstimos, né? O ex-prefeito Rodrigo Durado deixou de presente um empréstimo de 40 milhões de reais. O prefeito atual Furlani tentou fazer um empréstimo lá de 18 milhões, mas não é de reais não, 18 milhões de dólares. Me parece que o plano foi por água abaixo, não conseguiram. Até onde a gente tem informação, não conseguiram fazer. Porque o objetivo ali era tomar um empréstimo com o BID, que é o Banco Internacional de Desenvolvimento. Só que o BID não sai emprestando dinheiro para qualquer um. Barra Mansa é um município endividado. Como é que vai emprestar dinheiro para Barra Mansa? Tem o que para poder garantir? Né? Porque o que pode dar em garantia em empréstimo, no caso de município, ele pode dar repasse que ele tem do governo do estado e do governo federal. Só que quando o Rodrigo Durado tomou de empréstimo os 40 milhões de reais, ele já colocou essas contas aí, esses repasses, aliás, ele já colocou esses repasses como garantia. Aí como é que vai pegar o mesmo repasse e colocar como garantia para um outro empréstimo, sendo que ele já está assegurado num primeiro? O BID olha essas coisas, né? O BID não é o Banco Master. O Banco Master aí que deu o golpe aí em milhões, principalmente nos fundos de previdência, só daqui do estado do Rio de Janeiro, foram quase, até então se falava em quase 1 bilhão, depois passou um pouquinho de 1 bilhão e agora já estão falando em coisa de 3 bilhões de reais, só do estado do Rio de Janeiro lá no Banco Master. Nesse golpe que o Vorcado deu aí no país inteiro. Então, essa situação toda é difícil um município como Barra Mansa conseguir empréstimo no BID. E até onde eu sei a coisa não andou. Até porque, gente, falaram que o dinheiro é para construir uma ponte. Esses 18 milhões de dólares, eles dariam em torno aí de 100 milhões de reais. 100 milhões de reais para fazer a ponte que eles estão dizendo que queriam fazer, o BID também para analisar isso. E o local lá onde eles estão, de onde estão dizendo que sairia essa ponte lá em Barra Mansa, 100 milhões de reais, que é dinheiro pra caramba, é muito dinheiro, mas esse dinheiro todo mal daria para fazer as pilastras da ponte. Que é uma ponte, seria a maior ponte de Barra Mansa. Hoje a maior é a dos Arcos, que no caso, o nome oficial é Ataúfo Pinto dos Reis. Essa seria a maior ponte de Barra Mansa. Ela teria um trecho sobre águas, um trecho sobre mata, sobre terreno, né? E uma ponte que teria de ser muito alta. Uma ponte muito alta. Além de ser a maior em extensão, seria também a maior em altura, com pilastras enormes. E como teria a finalidade de trânsito pesado, tem que ser muito bem reforçado. 15 milhões, os 100 milhões, dizem alguns especialistas aí, que não daria, que mal daria para fazer as pilastras dessa ponte. E o BID com certeza parou para poder analisar isso e viu que aquilo ali era cumbuca. E como diz o ditado, macaco velho não põe a mão em cumbuca. Então, gente, aí esse dinheiro aí, esse empréstimo em dólar, ele não andou, não saiu, né? Antes, deixa eu mandar um abraço aqui para a Carmen. A Carmen está nos ouvindo. Bom dia, Carmen. Um abraço para você também. E aí, gente, o que acontece? Nessa celeuma toda de dívidas, de contas a pagar, né? Estou contando aqui do orçamento, sobraria ali 15% do orçamento. Esses 15% é o dinheiro, e isso se a prefeitura gastar o mínimo com a saúde e o mínimo com a educação.
E se a prefeitura tiver gastando pouco com a folha, né, que ficaria aí nessa faixa dos 45%. Porque às vezes, né, você pode falar, mas 45% é muita coisa. Mas também menos do que assim, uma folha saudável de uma prefeitura hoje está na casa aí entre 37% e 40%. Entendeu? 43% ainda tá um gasto bom. Maior do que 43% já começa a soar alerta. Mas Barra Mansa geralmente ficou entre 43% e 45% de gasto do orçamento com a folha. E geralmente é isso aí mesmo, tá? Aí a Carmen tá lembrando aqui, isso mesmo, Carmen, fora a dívida da Previdência que foi parcelada a perder de vista. A dívida da Previdência é uma dívida de não sei, agora eu não lembro se é 154 ou 157 milhões. Vou procurar a matéria aqui, porque eu falei sobre isso aqui no Show da Manhã. Fora essa dívida que o prefeito parcelou em 25 anos. Você tem noção disso? 25 anos de parcelamento de dívida? Foi isso aí que o prefeito fez. 25 anos de parcelamento. Aqui, ó, 154 milhões de reais. Furlane deixa dívida. Isso aqui é a matéria do jornal O Sul Fluminense. Furlane deixa dívida de 154 milhões de reais para o Previban. Então, pega aí 154 milhões, divide por 25 anos, dá o quê? 360 meses? Eu acho que é isso. 360 meses, com juros a 1%. Divide isso e olha o tamanho da pancada. Como é que o município vai pagar uma dívida com a Previdência de 154 milhões, um empréstimo de 40 milhões, pagar outras dívidas que também existem, porque a dívida de Barra Mansa, ela é uma dívida muito alta, ela está na casa dos 500 milhões de reais o total de dívida do município. Como é que vai pagar tudo isso e ainda sobrar dinheiro para fazer obra, para reformar, fazer a manutenção do que já tem, comprar equipamentos públicos, fazer todo o investimento que o município precisa fazer? Porque o que sobra é 15%. Aí, se a gente for arredondar para um orçamento de 1 bilhão de reais, nós estamos falando de 150 milhões de reais. Sobra 150 milhões de reais para fazer tudo dentro de uma cidade. Aí Barra Mansa tem lá, é recheada de secretaria, né? Parece que são, não sei se 28 ou mais de 30 secretarias. Até depois eu vou contabilizar aqui. Tem que manter essas secretarias todas. Disso tudo de secretaria, só tem orçamento próprio: a saúde, a educação e a assistência social. O restante das secretarias, todas dependem desses 15%. A assistência social também precisa um pouquinho, mas a assistência ainda tem um pouquinho mais de dinheiro, porque ela vem em repasse do governo federal e do governo do estado. Então ela tem um dinheiro para manter os projetos ali mais principais, vem via repasse. Mas ainda assim precisa de alguma coisa do erário municipal. É impagável. Afinal das contas, é impagável. Essa é a verdade. Entendeu? Uma dívida, gente, de 154 milhões, 10%, 15 milhões. A gente está falando aí de juros mensais de 1.540.000 reais de juros mensais, mais o valor equivalente ao parcelamento. Isso por mês. Por mês. Você já pensou o que é tirar 1.540.000 por mês só para pagar juros? Só para pagar os juros, não é nem para bater no capital, é para pagar juros. Então vive como? 40 milhões. A gente até hoje nem sabe qual foi
a taxa de juros aplicada nesses 40 milhões. Vamos dizer aí que esse ainda é 1%, porque é o município devendo para ele mesmo, vamos dizer assim, né? É o município, é o erário público devendo lá para a Previdência, é o erário municipal devendo para a Previdência Municipal. Então, ele escolhe a taxa de juros que ele quer, colocou 1%. Agora, esse empréstimo que o Rodrigo Drabble fez com a Gerrio é o município devendo para um órgão estadual. Então, aí já tem encargo, tem outros juros. Vamos dizer que o juros seja de pelo menos 2%, que somando tudo, os encargos, os juros, os custos, tudo, que seja de 2%. Vamos supor que ele conseguiu um melzinho na chupeta lá e deu para fazer os juros de 2%. 40 milhões de reais, 10% seria 4 milhões. 1%, 400 mil. A 2%, nós estamos falando de 800 mil reais mês só de juros. Pega esses 800 mil só de juros, soma aí com os mais 1.540.000 só de juros, já passou dos 2 milhões de reais por mês só para pagar juros. Consegue fazer o quê com esse dinheiro? E outra coisa que eu vou te falar, a saúde com 15%, e eu falo com propriedade quem conhece, até porque eu já trabalhei 2 vezes na Secretaria de Saúde. Saúde com 15 milhões, com 15% do orçamento do município, não consegue funcionar direito não, tá? Tem que fazer mágica para o dinheiro render. Em Barra Mansa, especialmente, não consegue. Barra Mansa precisa de no mínimo, uns 18% do orçamento da cidade dentro da saúde para poder fazer funcionar. E isso porque o município ainda usa alguns artifícios para deixar de pagar alguns direitos. Como, por exemplo, eu tenho aqui a reclamação dos agentes de combate a endemias de Barra Mansa, que uma categoria desses agentes estão recebendo lá a insalubridade deles de acordo com o que a lei manda. A outra categoria não está. Ainda faz esses arranjos, ainda tem esses arranjos dentro do município que não paga direitos que deveriam ser pagos, né? Cadê lá o adicional de incentivo dos agentes de saúde, dos agentes de endemia, que é um outro recurso, inclusive esse é um recurso que vem do governo federal, um recurso instituído por lei, onde o governo federal é obrigado a mandar esse dinheiro para todos os municípios, e uma parte desse dinheiro tem que ser utilizada para o adicional de incentivo aos agentes de saúde e agentes de endemias. Pergunta se em Barra Mansa recebe. Não recebe. Entendeu? E está com a conta apertada. Então, gente, a coisa é muito complicada, tá? A gente segue agora para a Hora do Brasil. Brasil. Notícias e comentários em instantes. Olha, eu quero fazer um esclarecimento para você, meu amigo ouvinte. Segunda-feira eu estava falando aqui sobre essa situação do agronegócio brasileiro, em que o governo deixou de informar para a União Europeia medidas que foram exigidas acerca da política interna brasileira para poder combater micróbios, né? A política antimicrobiana da nossa
das nossas carnes, de peixe, bovina, suína, de frango, para evitar a suspensão, da exportação da carne brasileira. E eu falei aqui, falando sobre o agronegócio, eu falei que se a gente for analisar de forma isolada, o agronegócio é o principal setor dentro da economia brasileira, né? Para não haver dúvidas, eu vou te dizer o porquê que eu mencionei isso. Vamos lá. Os 3 grandes setores que constituem o PIB brasileiro, e o que é o PIB do Brasil? O PIB é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. E o PIB brasileiro, ele é formado por 3 grandes setores. O setor de serviço, que é o maior, o setor industrial, que está em segundo lugar, e o agronegócio, que está em terceiro. Aí você vai falar, Wellington, mas você não disse que o agronegócio, isoladamente, ele é o maior? Eu disse. Eu disse isso, e isso está gravado, porque esse momento das notícias, todos eles eu gravo também em live. Tem o sistema da rádio e tem as lives que eu gravo, cuja transmissão você pode acessar no canal Wellington Pires Show da Manhã, nosso canal do YouTube. E eu quero falar sobre essa questão logo após o apoio cultural aqui na Rádio Mix. Ai. Bom dia, alegria. Rádio Mix. Nossa, FM. ontem Apoio eu gosto de malhar na hora do almoço. Não consegui ir, deixei para o final do dia. Que arrependimento. Nossa, academia, eu vou na hora do almoço, porque não tem ninguém praticamente. Tranquilinho, vazio. Aí eu saio daqui e vou. Cheguei ontem lá, eu fui, eu acho que era umas... Brasil, unido contra a lei. eu não sei se já era 7 horas ou quase isso, era por aí. Nossa, mas tava lotado. Aí eu fui pro primeiro equipamento, fiquei um tempão esperando acabar. Aí fiz a minha série. Aí fui pro segundo. Aí no segundo já tinha eu ia fazer, ontem o meu treino era de perna. Aí o segundo equipamento era o leg. Fui pro leg, num leg tinha 3 pessoas revezando, no outro tinha 2. Aí eu falei, vou esperar, vou ver se daqui a pouco acaba. Não acabaram de jeito nenhum. Eles tinham acabado de começar a série, não acabaram de jeito nenhum. Queria saber de uma coisa? Se eu for ficar aqui esperando esse povo todo acabar, eu vou sair daqui meia-noite. Aí, saí dali, falei, quer saber de uma coisa? Vou lá pra esteira. Aí eu fiz 15 minutos de caminhada e 15 de corrida e fui embora. Depois fiz abdominal também. Falei, vou só fazer isso. Hoje eu não vou nem fazer o programa. Deixar para amanhã, eu vou na hora do almoço. Mas foi até bom, porque agora eu já sei que esse horário nem piso lá, não quero nem saber. Lá na academia ontem eu fui 3 e pouco, lotado. Lá só tem aquela polia que tem no banco. A polia normal, né? Tem no banco. Lá na minha academia tem 2 só. Aí tem que ficar disputando, tem que pedir pra revisar. Aí ontem eu começo a polia, né? Aí quando eu cheguei lá, tinha 2 pessoas revisando, mas eu peguei a sorte que tava na última já, né? Aí eu peguei e já fui embora. Aí eu nem comecei direito, já foi outro pra ver se eu podia revisar com ele. Eu não ligo de revezar, mas eu não gosto de pedir para revezar.
Quando a pessoa já tá lá, não gosto muito de pedir não, eu costumo ficar esperando. Mas se pedir pra revezar comigo, eu revezo de boa. Não, eu revezo, mas é porque acontece. Aí eu ia fazer o de cima e o de baixo, né? Eu falei assim, ó, o que acontece? Eu vou fazer 3 de cima e 3 embaixo. Aí o cara foi até desistiu, foi embora. Tem que fazer outro. Não tem horário, que é triste. 87,5 MHz. Volta Redonda, Rio de Janeiro. Acerte com a gente. 11 horas e 31 minutos. 11h31, você segue ligado aqui na Rádio Mix. Quero mandar um abraço para Elian, um abraço para o doutor Ulisses Saúde também, um grande abraço. Então, gente, eu vinha falando sobre essa questão da constituição do nosso PIB, falando da situação do agronegócio brasileiro, que sofreu veto à carne de exportação para a União Europeia. Então, eu trouxe essa informação de que, isoladamente, o agronegócio é o maior setor. Na verdade, eu até falei que era um dos maiores setores ali, acaba sendo um setor de alta relevância. Agora, gente, por que eu falei isso? Você vai falar, ué, mas você não acabou de falar que a indústria e os serviços estão na frente? Eles estão na frente. Mas aqui, faz a seguinte análise comigo. O setor de serviços, quando a gente fala serviços, o que compõe o setor de serviços no agronegócio? É um serviço só? Não. O setor de serviços, quando a gente fala, no caso do PIB, tá? Quando a gente fala de setor de serviços no PIB. O setor de serviços no PIB brasileiro, ele é constituído pelo comércio e reparação de veículos, ele é constituído pela administração, defesa, educação, saúde pública e seguridade social, ele é constituído por atividades imobiliárias, ele é constituído por atividades profissionais, contador, advogado, médico, cientistas, atividades científicas, atividades técnicas, administrativas e outros serviços complementares. No setor de serviços do PIB brasileiro, que é o maior setor, tem ainda transporte, armazenagem, correios, atividade financeira, seguritária, educação, educação privada e saúde privada. Tem também informação e comunicação, alojamento e alimentação, e ainda tem outros serviços dentro desse setor. Então você consegue entender que o setor de serviços ele se destrincha em vários outros subsetores? Olha quantos eu mencionei aqui: comércio e reparação de veículo, administração, defesa, educação pública, saúde pública, seguridade social, imobiliário, as atividades profissionais, científicas e técnicas, transporte, armazenagem, correio, atividade financeira, seguritária, educação privada, saúde privada. Olha quantos setores. E ainda tem outros, que são outros setores ainda. Então, ele é um setor enorme, que engloba várias atividades. E aí, aqui a gente não está falando de um serviço isolado. Nós estamos falando de um setor inteiro que compõe vários serviços. A atividade, o setor industrial, que é o segundo setor. O setor industrial, ele é composto por indústria de transformação, que é o maior deles. Depois vem seguido, bem abaixo desse de indústria de transformação, vem, ainda no setor de indústria, a construção. Depois, com menos ainda intensidade, tem o setor industrial de eletricidade, gás, água e esgoto. E depois, com a parcela ainda mais pequenininha, nós temos o setor de indústrias extrativistas. Então, veja bem, o setor de indústria, ele é composto de outros 4 subsetores.
A indústria, que é o segundo maior percentual do nosso PIB, tem 4 outros subsetores. E isso, gente, a depender da fonte que você pesquisar. Eu estou vendo aqui a fonte oficial do IBGE. Eu estou falando para você o que o IBGE diz. Agora, se você, a depender do que você consultar, às vezes esses setores aqui pode ser destrinchado em vários outros. Mas o IBGE diz que o setor de indústria tem 4 subsetores e o setor de serviços tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 subsetores. Setor de serviços, segundo o IBGE, tem 10 subsetores. E vou te contar outra coisa, esses outros 10 subsetores também se dividem. Porque quando você pega aqui, por exemplo, o subsetor de administração, ele tem administração, defesa, educação pública, saúde pública e seguridade social. Ou seja, só nesse subsetor dos serviços, ele é dividido em outras 5 áreas de atividade econômica. Então, se você for analisar o serviço aqui, ele deve ter mais de 50 áreas de atividades. Qual é o terceiro setor da economia brasileira que constitui os 3 maiores setores do PIB? Sabe qual é o terceiro? É a agropecuária. Segundo o IBGE, a agropecuária aqui nem subsetor tem. Mas eu, com base em outras fontes, em outros estudos, eu entendo, não é o entendimento do IBGE, que é um órgão oficial do governo federal, mas eu entendo que a agropecuária ela se divide em outros 2 subsetores, quais sejam a agricultura, que é a plantação, né, vamos resumir assim, e a pecuária, que é a criação animal, gado, porcos, peixes, frango. E até tem também aí, está crescendo muito no Brasil, as carnes exóticas, né? Javali, jacaré, cobra. Mas o bruto mesmo está na pecuária e na agricultura. Quando a gente fala em agropecuária, e aí é por isso que o IBGE não cria a subdivisão, né? Por que o IBGE não cria a subdivisão do agronegócio? Porque ele trata o agronegócio como agropecuária. E aí já entra agro da agricultura e a pecuária da própria pecuária. Por isso que o nome é agropecuária. Então o IBGE se refere ao agronegócio como agropecuário, que já engloba plantação e produção animal. Então ele já engloba essas 2 grandezas, né? Quando você fala o agronegócio, né? O agronegócio, o que é o agronegócio? É a agricultura e a pecuária. Que, no fim das contas, né, o Brasil tem uma expressão, na nossa língua, a gente tem uma expressão para se referir ao plantio e à criação de animais com uma única palavra. Qual é essa palavra? Agropecuária, que é a palavra utilizada pelo IBGE. Então, quando eu falei que o IBGE, quando eu falei que a agropecuária, que o agronegócio isolado é o principal setor, ele não é só o principal setor, como ele é o maior. Porque sozinho o agronegócio, ele representa mais de 25% do nosso PIB. Sozinho o agronegócio representa mais de 25% do PIB brasileiro. Wellington, os outros setores, eles somam considerados no seu conjunto. Onde que a indústria ganha do agronegócio? Ela ganha quando ela soma
todos os subsetores industriais. E aí forma o grande setor da indústria, que fica em segundo lugar. Quando é que os serviços ganham do agronegócio? Quando somam todos esses subsetores do agronegócio, que eu falei para você aqui, segundo a visão do IBGE, quando soma todos esses subsetores e constitui o grande setor dos serviços. Porque se eu vir e falo para você assim, o nosso PIB tem como principal participação o setor de serviço. Aí você vai perguntar para mim assim, mas qual serviço? Porque você sabe que tem serviço, pode ser muito. Você tem o serviço do profissional autônomo, você tem o serviço da empresa de transporte. Olha quantos serviços tem. Quando eu falo que o setor de indústria é o segundo maior setor, você vai perguntar para mim, mas qual indústria? Pode ser a metalúrgica, a siderúrgica, né? Pode ser vários setores. A indústria de energia, que envolve a produção, distribuição de energia elétrica, gás, por aí vai. Agora, quando eu falo para você que a agropecuária é o terceiro maior setor, você já não tem dúvida do que é a agropecuária. Você sabe que eu estou falando da agricultura e da pecuária. E que no Brasil, a agropecuária, hoje, o que a gente faz de referência para falar isso é o quê? O agronegócio. Então, eu disse e eu reafirmo, o agronegócio, isoladamente, é o maior setor do nosso PIB. Porque o agronegócio, que envolve a agropecuária, são só duas atividades. É plantio e criação animal. E isso sozinho é o terceiro maior setor do nosso PIB. Só perde para outros dois setores que se somam em categorias variadas. Você entendeu? E que infelizmente nós tivemos a nossa carne vetada na exportação para a União Europeia, porque o governo brasileiro não comprovou as medidas sanitárias exigidas pela União Europeia. Isso equivale a uma possível perda de mais de 10 bilhões de reais em exportação. A medida vai entrar em vigor a partir de setembro desse ano. Se o governo não usar os serviços de diplomacia e da Embaixada Brasileira junto à União Europeia e aos países membros para conseguir reverter essa situação, nós não vamos poder vender peixe, porco, boi, e nem tripa. Inclusive as tripas dos animais utilizados para a produção alimentícia. Nem tripa de bicho a gente vai poder vender para a União Europeia. E isso vai representar uma fatia de 10 bilhões de reais da nossa economia. E isso não é para comemorar. Isso aí é um dano sério à economia brasileira. Tá? E que eu espero que o governo consiga reverter. Tem que reverter. Não pode causar esse prejuízo para o país, em função de medidas sanitárias. Né? A gente segue com a Hora do Brasil. Hora do Brasil. Notícias e comentários em instantes. Olha, eu quero mandar um abraço aqui para o deputado federal Juninho do Pneu. E aí, gente, nós temos uma matéria jornalística para poder informar a vocês que o deputado esteve realizando fiscalização nas obras da Via Dutra. O deputado federal Juninho do Pneu, eu já falei aqui outras vezes acerca do trabalho desse deputado, né? E o deputado federal Juninho do Pneu, ele, desde o primeiro mandato dele como deputado federal, ele foi
o único expoente do nosso estado a brigar arduamente para que saíssem essas obras na rodovia Presidente Dutra. A duplicação, a nova Serra das Araras, tudo isso, o deputado Juninho do Pneu já vem trabalhando há muito tempo para que isso acontecesse. E agora, de fato, as obras saíram. Teve o edital de licitação da nova concessão que aconteceu, foi entre 2019 e 2020, depois entrou a nova concessão e agora as obras surgiram. E o deputado Juninho do Pneu, ele não tem medido esforços para acompanhar a execução dessas obras. Sabe por quê, gente? Acompanhar a execução de obra pública não é só aparecer lá, aparece um deputado lá, bate no peito, eu pedi, tá aqui minha indicação, meu não sei o quê. Isso aí é fácil, qualquer um faz. Agora, fazer o que o deputado federal Juninho do Pneu vem fazendo é o que poucos fazem e que nesse caso nenhum fez, só ele. Que foi o quê? Acompanhar de perto a execução dessas obras, porque obra causa impacto. Quem planeja a obra, ele planeja dentro de uma sala e ele faz com base numa expectativa. Quando começa a executar a obra, a coisa muda, impacta a vida de pessoas, surge a necessidade de adequação da obra. E o deputado federal Juninho do Pneu sempre esteve ali, perto, acompanhando, vendo o que ia trazer de impacto real para a vida das pessoas. Então, lugares, por exemplo, que na execução do projeto não previa passarela. Aí como é que ia fazer as pessoas que moravam ali? Elas iam entrar dentro da rodovia, sair correndo, dentro da rodovia mais movimentada do Brasil, correr ali de caminhão, de carreta? Não estava previsto no projeto. O deputado Juninho do Pneu foi lá vendo a situação, foi no DENIT, foi no Ministério do Transporte, cobrou quem devia de cobrar, a passarela que não estava prevista passou a constar. Ruas que não estavam previstas passaram a ser integralizadas ao projeto. E por aí vai, muitas outras coisas. Então, eu deixo aqui registrado meus parabéns pela atuação do parlamentar e trago também essa informação para vocês, né, dessa vistoria que ele vem realizando aí, inclusive ao longo dessa semana. Ele tem feito visitas a vários pontos dessa obra, em vários municípios, né, inclusive ali na Baixada, onde tem uma parte muito grande dessa obra, Serra das Araras também, que tem outro trecho muito extenso da obra, e aí é um parlamentar que está perto, que está ouvindo as pessoas, que ele não está ali fazendo como muitos, vai lá, deixa eu ver o que fala o projeto, tirar foto, fazer vídeo aqui para a rede social e pronto, e aí acabou. Não, o Juninho do Pneu não é assim não. Ele está indo lá ouvir o que o povo tem para falar, ele está indo ouvir quem sente a dor, ele está indo nas pessoas, e aí depois que ele ouve as pessoas, ele vai nas autoridades responsáveis para poder demandar em favor do povo. Então, deputado, parabéns pela atuação. E olha, já são 11h49, tá? 11h49, o relógio já está até virando ali, virou 11h50, 10 para o meio-dia, portanto, e eu quero aqui agradecer ao amigo Freitas Ladeira por me permitir fazer parte do elenco da Rádio Mix. Eu agradeço também de modo muito especial a você, meu amigo ouvinte, que está comigo todas as manhãs. A minha eterna gratidão a vocês também que estão pela live, meu muito obrigado, tá? A gente já vai encerrando o programa. Quero desejar para você uma ótima quarta-feira, excelente semana. Amanhã nós estaremos de volta, nós temos o quadro amanhã, que é o Batendo Bola com o Ricardo Rosas. Você é convidado especial a participar desse nosso quadro, tá bem? Em breve teremos quadro novo aqui no nosso programa. Depois eu vou falar mais sobre isso ao longo aí dessa semana, tá bem? Gente, nós sempre começamos e terminamos o programa em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi o Show da Manhã e eu sou
o Wellington Pires, a você meu grande abraço, obrigado pela sua companhia, fique com Deus, siga aí na programação da Rádio Mix e nós estaremos de volta amanhã a partir das 9 horas. Grande abraço! Show da manhã com Wellington Pires. O seu dia